Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Hidromelecast. Hidromelecast é o serviço de podcast oferecido por Pompeia Hidroméis. E o nosso primeiro podcast é com Marcelo Muta Ramos. Seja bem-vindo, Muta. Muta, fala pra gente quem é o Marcelo Muta Ramos no mundo do hidromel. Primeiro, assim, para completar, né? Fala um pouco do Marcelo, tá? Da pessoa Marcelo, e do Muta, porque o Marcelo é um cidadão. É aquele cidadão que trabalha na empresa do pai instalando portas, né? E o Muta é outro cidadão, que é o cidadão barbudo dos hidroméis. Então, Muito conta bem. um pouquinho pra gente desses dois aí. Muito bem, Luiz. O Marcelo, né, o que acontece? Ele não é só o cidadão que instala portas na fábrica do pai, né? Eu tenho toda uma carreira desenvolvida no mercado de energia, na verdade. Então, Olha aí, conta mais disso aí, conta mais. cara, transformadores, aquela coisa que chega energia pra gente, a gente não faz nem ideia, que sai da usina hidrelétrica, que chega pra gente, chega até a casa da gente, usando celulose, que é um material assim super básico, quando a gente para pensar que é papel. Celulose é papel, né? Sim, é clássica, né? Exato, super clássico. Então você tem todo um artesanato envolvido em um produto extremamente tecnológico que trabalha com energia elétrica. Então isso é uma coisa que sempre foi um paradigma muito grande para mim, muito importante, né? Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar com as portas, foi um momento da minha vida e que felizmente também me deu mais espaço para pensar em outras artesanalidades da vida. Boa. Boa, né? Que a gente pensa assim, quando a gente fala em comida, em pão, em fermentação natural, aí você fala, pô, peraí, fermentação, cerveja fermentada, vinho fermentado, hidromel. Onde surgiu o hidromel, né, cara? Que a gente começa a estudar, lendo história antiga, os romanos, os gregos, muito mais no passado do que os vikings, né? Que é uma coisa que a gente tem muito hoje em dia ainda. Que é essa ligação eterna do hidromel com vikings, bárbaros, barbudos, chifrudos e dando machadada no povo, né? Cara, eu acho que os vikings, né, os nórdicos em si, eles tiveram um papel muito importante para o hidromel, que foi manter uma certa cultura da produção hidromeleira, que trouxe pra gente até hoje essa cultura, falando de hidromel, né? Então ajudou bastante. Só que, como você é uma referência brasileira hoje, e a gente sabe muito bem que o hidromel não começou com os vikings, né? É uma coisa muito mais antiga, então você tem história para pesquisar, para ir atrás, muito anterior ao período dos vikings, né? Que vai da Idade Média ali. O que acaba nem sendo demérito dos vikings, né? Na verdade, Não. é um mérito do hidromel ser tão mais antigo assim e agregar tanto a mais, né? Sim. Eu acho que o legal dos vikings é que eles conseguiram, poxa, sabe, é uma cultura que foi tão interessante que até hoje as pessoas estão atrás. Então ajudou bastante a você manter o hidromel vivo. E o hidromel, ao mesmo tempo, também realimentou os vikings, né? Então você tem uma coisa que é uma cultura muito anterior a qualquer cultura europeia falando de hidromel, né? Então a gente tem os chineses com evidências já encontradas há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Quando a gente fala isso, são mais de 6.000 anos atrás, né? Sim. O pessoal já produzia bebidas à base de mel, que é uma coisa assim impressionante. Então os vikings, poxa vida, tiveram um papel muito importante em ajudar em popularizar a coisa. Acho que toda a belicosidade deles ajudou bastante, porque todo mundo adora uma história de guerra, né? Com certeza. É sempre um tema que atrai. Muito. Então eles ajudaram a manter o hidromel ali na história. Só que o hidromel é muito mais antigo que os vikings. Então isso é uma coisa que é fantástica. Eu acho que é um dos principais pontos para o hidromel é quando a gente começa a estudar, que a gente encontra histórias babilônicas,
aqueles poemas babilônicos super antigos também, que a gente, poxa, falando de uma bebida fermentada de mel, poxa, é babilônico, cara. Sim, cara, é o berço da humanidade, né? É o berço da humanidade. Você está falando de Tigres e Eufrates ali, aquela coisa incrível. E aí você vai para os chineses também, mais longínquo ainda. E quando você vai também na fermentação em potes de barro, que na Geórgia já foram encontradas histórias com 8.000 anos antes de Cristo. Com certeza. E isso até para não imaginar as fermentações de locais por puro acidente, né? Você imagina o cara de hoje que quebrou o tronco de uma árvore para obter o mel e nesse tronco entrou a próxima chuva. Teoricamente nós temos um hidromel selvagem fermentado ali no local da produção do mel, né? A gente sabe muito bem hoje, né, Luiz, que o mel, mesmo o mel comercial, tem muita levedura ali naquele mel. Com certeza. Que está simplesmente dormente porque você tem muito açúcar para pouca água. Exatamente. Então você coloca um pouquinho mais de água, opa, fermenta. Então, mesmo que a gente já falou bastante sobre isso, os índios brasileiros já tinham hidroméis também. A tucanaíra é um exemplo. Outras bebidas cerimoniais que o pessoal fermentava em potes de cerâmica, uma coisa assim. E até pegando o gancho, né, sobre o tucanaíra, tem no blog Pompeia Hidroméis um artigo que o Muta escreveu e que está publicado lá. Tá lá. Quem quiser ler um pouco mais sobre esse assunto é só acessar o blog que vai ter lá. Exatamente, muito legal. E então, assim, quando você pensa em hidromel, apesar de ser muito pouco divulgado na cultura ibérica, né, ibero-americana, digamos assim, que sempre foi uma cultura mais focada para o vinho e para a cerveja, né, para cervejas leves, inclusive, o hidromel está na cultura humana há muito tempo, no Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui. Para os portugueses, assim, no Império Romano, no grego, todo mundo antes disso já trabalhava com hidromel. Então é uma coisa assim, é uma bebida historicamente muito importante, muito relevante e que está ressurgindo, né, cara? Com certeza, e ressurgindo com força total. Eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente teve uma influência muito... Como a gente tem muita coisa, né? Aquela influência americana, né? Que é também falando da produção de bebidas, né? Quando a gente começa lá nos Estados Unidos e chega aqui, mas eu acho que a gente está com um movimento assim bem independente, tem uma cena muito forte no Brasil também, né? Com certeza. Porque a gente... Olha, eu não sei você, Luiz, mas eu joguei muito RPG na minha vida. E foi isso quando eu tinha lá 15 anos de idade, que não estava nem autorizado a beber ainda, oficialmente, pelas leis vigentes que nós temos, que nem sempre são exatamente perfeitas. Exato, aliás, bem longe disso. Bem longe disso, é verdade. Mas a gente já se perguntava o que é o hidromel, né? Quando eu estava com uma turma de amigos, eu era um mago, tínhamos guerreiros, anões, elfos, halflings, entrando numa taberna e tínhamos cerveja, vinhos e hidromel. O que era o hidromel? O que era o hidromel, exatamente. O que era o hidromel? Aí você pensa assim, em português. No português, que coisa incrível que é o idioma português, Luiz. Nós temos uma bebida que é o hidromel. Hidro, água, mel, literalmente. Exato. Sim, prático, eficiente e direto ao ponto. Exato! Cara, você não precisa pensar muito para entender o que é essa bebida. Sim. É uma bebida fermentada que transforma açúcares em álcoois, baseado em água e mel. Exatamente. Incrível, cara, Exatamente. Incrível. Como é a sabedoria antiga, né? Não, e falando na parte do RPG, sabedoria antiga, é interessante notar que do público de hidromel, agora está diversificando mais, mas o público inicial era quem? Era a galera que curtia história, professores na vida de história, é a galera que jogava RPG e quem gostava de cultura medieval e reencenação. Essa galera foi, assim, o núcleo de quem começou a trazer o hidromel de volta, né? Sim, é verdade.
E é uma coisa incrível, mas e é fantástico como você, com um pouco mais de trabalho, né? E um pouco mais de vinho também, que eu acabei de reencher a minha taça aqui. Fato extremamente importante. Muito. Você consegue trazer mais e mais pessoas, cara. É uma coisa assim... É porque a bebida é boa, né, Luiz? Excelente, sem dúvida. Eu já tomei alguns hidroméis da Pompeia, né? E, porra, cara, é felicidade na forma líquida, né? E uma coisa que eu acho bacana do hidromel é a multiplicidade dele, né? Nós, né, conseguimos fazer hidromel de N maneiras para agradar N paladares diferentes. Então o hidromel, ele abarca, além de tudo, uma possibilidade fantástica de variações, né? Cara, isso é um negócio que deixa qualquer um de boca aberta. Eu acho que é um ponto muito importante, porque quando você pensa em vinho, né? Vinho é uma coisa fantástica. Como eu te falei, desde o começo que a gente começou a conversa aqui, eu estou bebendo um vinho português aqui, Tinta Roriz, aragonês, coisa boa. Aham. Mas o vinho é uva, né? Você tem aquela limitação. Você tem um fermentado alcoólico a partir dos açúcares das uvas, né? De um mosto vinícola, né? Com certeza. Quando você fala em cerveja, cara, cervejas são N estilos diferentes. Você tem uma combinação, assim, quase ilimitada de tipos de maltes. Lúpulos. De lúpulos, né? Que são uma coisa, inclusive, moderna, né? Porque na cerveja o lúpulo é uma coisa moderna, né? É relativamente moderno, né? Antigamente existia o que hoje chama-se de Gruit Beer, né? Eram as cervejas com tudo quanto é erva dentro, porque ficava legal. Mas não o lúpulo e pelos motivos que o lúpulo são usados, né? Uhum. E aí você tem o hidromel, que desde sempre permitia a utilização de frutas diferentes, especiarias diferentes, a combinação de tudo isso, você caramelizar ou não mel, é uma coisa incrível. O hidromel, ele tem uma versatilidade, o caminho, as possibilidades de hidromel são incríveis, cara. Sim, sensacionais. É realmente apaixonante. Muta, falando, né, das possibilidades, dos caminhos dele, qual foi o seu primeiro envolvimento com o hidromel? Onde foi que pra você começou o hidromel? Olha, como eu já tinha dado uma ideia há pouco tempo que a gente começou a falar aqui, foi no RPG. Uhum. Eu tava ali, era um moleque nos meus 15 anos de idade, no colegial, né? No colegial técnico, a gente jogava RPG Dungeons & Dragons, o bom e velho D&D, né? Claro, tradicionalíssimo. Super, né? Então, baseado em Cavernas do Dragão. Total. Então, a gente sempre tinha aquelas histórias e em algum momento você sempre tinha nas histórias publicadas, em tudo que você lia, falando sobre hidromel. Aí a gente perguntava, o que é hidromel? Pra que raios é hidromel? Né? Oficialmente eu não podia beber. E é isso que eu ia perguntar, você chegou a ter contato real com a bebida já nessa época também? Nessa época ainda não. Uhum. Isso foi em torno de 94, 95. Era um contato teórico, né? Certo. Eu tive meu primeiro contato com hidromel de verdade foi aquela golada inicial, aquela golada que trouxe o momento de iluminação para a pessoa. Aconteceu 10 anos depois disso, cara. Massa. Em torno de 2006, mais ou menos, eu trabalhava numa empresa cuja sede era suíça. Uhum. Né? Então, passando um tempo na Europa, um amigo meu, um senhor, né? Ele era uma pessoa extremamente inusitada, Ernest Christian, uma pessoa assim incrível, né? Olha, nós temos o nome do precursor, então. Temos o nome do precursor, cara. Ele falou assim, olha, estamos aqui na Suíça, eu vou te levar a um bar, vamos lá beber, e tal, tomando cerveja, claro, porque, cara, ainda hoje, né, a gente pensa assim, o movimento cervejeiro brasileiro tá num movimento incrível. A gente tem muitas cervejarias surgindo,
fazendo cervejas incríveis. Mas quando você pensa em Europa, cara, cada vila praticamente tem a sua cerveja. Sim, é outra realidade, né, cara? É outra realidade, né? Mais do que outra realidade, né? Outro mundo quando você fala de bebidas alcoólicas. É outro velho mundo incrível. Demais. Demais. Bom, vamos pegar do conceito que na maioria da Europa o vinho, por exemplo, não é considerado bebida, é considerado alimento, é considerado comida. Assim como a cerveja, Assim né? como a cerveja, sim. Sim. Porque você tem ali todos os nutrientes, cara. Com certeza. Você tem carboidratos, tem proteínas. O álcool é só um fator, como a gente poderia dizer assim, divertente. O fatorzinho que entrega aquele algo a mais, né? Exato. Porque, por exemplo, a cerveja, se não tivesse o álcool, ela não seria nada mais que um pão líquido, né? Agora, com o álcool, cara, ela é aquele pãozinho líquido. Exatamente. Então, é felicidade em garrafa, né, cara? É felicidade na taça. Então, com certeza. Mas foi assim. Massa. Foi na Suíça, circa 2006, que eu tomei o meu primeiro hidromel de verdade num bar lá e falei, pera, que coisa incrível. Tá, e daí, dessa primeira prova, lá por 2006, até você falar, não, cara, eu quero fazer isso em casa. Qual foi o caminho para chegar até, não, vou fermentar? Qual foi o caminho até esse primeiro momento? Aconteceu o seguinte, né, Luiz? A gente tem bom gosto, né? A gente come bem, a gente bebe bem. Opa! E chega um momento que você fala assim, peraí, eu tô bebendo coisas boas na rua, tô comendo coisas boas na rua. E se eu fizer em casa, com todo o meu controle, com toda a minha atenção, com todo o meu estudo, será que isso não vai ficar legal? Será que isso não vai ficar melhor? Né? Então, foi quando, na verdade, foi naquele momento que eu passei um período na Europa, né? Que eu voltei pro Brasil e eu tava pensando assim, vamos começar a estudar essa questão. Certo. Se eu fermentar em casa, cara, são coisas assim que começam amplas, né? Vou fazer queijo em casa, vou fazer pão em casa, vou fazer cerveja em casa. Exatamente. É muito mais do que só fazer uma bebida, né? É uma mudança cultural grande. Grande. Exato. Porque hoje a gente vive uma sociedade extremamente industrializada. Sim. Né? Mas a gente pensa, poxa, o ser humano, ele chegou até aqui hoje. E a gente se evoluiu de certa forma, chegou até aqui hoje. E hoje em dia tem tanta gente doente, tem tanta gente com alergia a glúten, alergia à lactose. Como é possível isso? Sendo que passamos uma história inteira consumindo esses produtos? Exato. No mínimo estranho. É no mínimo estranho. Então você fala assim, peraí, será que são esses produtos que são o problema? Exato. Será que é o glúten que é o problema? Será que é a lactose que é o problema? Cara, o queijo, o leite, foi uma solução para a humanidade se desenvolver usando o leite como alimento. E outra, não só como alimento, mas um método de conservação essencial. Se o cara não aprendesse a conservar o leite, ele não ia ter alimento para quando faltasse o leite in natura. Exato. O queijo dura anos. Exato. O leite in natura dura dias. Com sorte, né? Com sorte, exato. Então você fala assim, peraí, não tem alguma coisa muito errada nessa história? Será que não é quando a gente pensa assim, não, vamos fazer uma farinha branca ultra refinada, que não tem prazo de validade nenhum, e também não tem fibras, não tem nutrientes, não tem nada? Será que é isso que não te cria uma alergia ao glúten? Será que é você não utilizar um fermento natural, um fermento de verdade, uma fermentação real no seu alimento,
que quebre as enzimas, quebre as proteínas, de forma que o seu organismo possa processar direito isso. Será que não é esse o problema? Claro, cara, eles induzem o seu organismo a comer coisas que não é natural para ele. Exato. Então, peraí, vamos pensar um pouquinho. Vamos falar assim, nossa, e se eu começar a produzir uma bebida em casa? Se eu for lá, estudar a levedura, a quantidade de açúcares. Nossa, peraí, a levedura, ela trabalha assim, vamos lá, vamos fazer uma bebida. Porque bebida é legal, né? Porra, nem me fale. A gente começa, a comida alimenta e tudo mais, só que bebida deixa a gente feliz. Não, bebida é a parte fã da coisa, né? Comer é legal, é bacana, mas pô, a bebida, me desculpe. Me desculpe. Então você pensa nisso, você estuda. Eu, pra falar a verdade, eu comecei estudando cerveja, Luiz. Aham. Eu tava fazendo todo um estudo, você não encontrava cursos, aulas de produção caseira de cerveja como você encontra hoje em dia, né? Aham. Mas a gente conseguia encontrar alguma coisa na internet, conseguia encontrar alguma coisa em inglês. Felizmente eu falo inglês, então isso ajudou bastante desde o primeiro momento. Né? Até agora isso ainda é essencial, né? Sim, ainda é. A gente tá tentando, né? A gente tá tentando criar conteúdo em português no Brasil. Uma das coisas são, assim, iniciativas muito importantes são o nosso... É o Fórum Meiros de Hidromel, né? Que é você que é o principal administrador do grupo, né? Sim, que é um forinho que eu criei lá em 2012, finalzinho de 2012 ainda. Exatamente, quando eu já estava estudando fazia um tempo ali, porque eu só comecei a produzir hidromel depois de muito tempo estudando, mas isso é uma característica minha. Aham. Eu leio, quando eu acho que eu não tenho mais, tipo, 1% de dúvida, eu começo a fazer. Aí eu pergunto aquele 1% para as pessoas. Entendi. Pô, mas isso é interessante, porque se você pegar o perfil da galera que faz hidromel, 99% é exatamente ao contrário. O cara primeiro taca tudo ali para produzir e aí ele vai ver o que ele tá fazendo. Luiz, alguém falou em algum momento que foi uma coisa super aberta que hidromel é fácil. Boa sorte. Exato. Então boa a pessoa fala assim, vamos misturar água, mel, vai ficar pronto, vai sair hidromel. A pessoa... Aí, como você disse, 99% das pessoas, você produz álcool, você fica levemente alegre, tá bom. Exato. Na verdade, assim, né? Vamos falar diferente. Tem como colocar isso de outra maneira. Quer ver? Qualquer pessoa pode fazer hidromel sem estudar. O cara pode fazer um Jaum da vida. Tá? Agora, refinar, melhorar e dar a característica pessoal pro hidromel dele, aí é completamente pro papo. Outra história, você precisa estudar muito a respeito disso. Sim. Muito, muito mesmo, porque, cara, olha, o Pompeia, que é o seu site, é uma coisa assim que deu muita base desde lá de trás, né? E quando você estuda um pouquinho, cara, você vê que o potencial, os caminhos são incríveis, você tem muita coisa para ver. E quando você faz o seu primeiro hidromel, aí você pensa um pouquinho, você faz o seu segundo hidromel, você fala, nossa, não dá pra ser. Não dá pra ser de qualquer jeito. Não. E outra, a hora que você chega no quinto, sexto, você lembra do seu primeiro e você fala, meu, que merda que eu fiz daquela vez, cara. Luiz, eu te pergunto, você tem uma garrafa do seu primeiro hidromel ainda? Não tem e nem queria ter. Eu tenho ainda, mano. Você tem? Eu tenho, tá guardada, quietinha ali. A penúltima garrafa eu tomei tem mais ou menos 2 anos. Eu falei, que bosta. Pois é. Não, cara, eu tenho aqui, acho que meu hidromel mais antigo é uma leva de 2013, mas 2013, cara, isso aqui já devia ser meu hidromel de número 20 e tanto, 30 e tanto. É o mais velho que eu tenho, o restante foi tudo, não tem mais nada. De bebe, né? Porra, claro, com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, e eu por ter vindo do mundo do vinho, eu deveria ter sido mais disciplinado nessa questão de guardar garrafas para acompanhar a evolução. Eu demorei um bom tempo para começar a adquirir essa ideia, né? Por exemplo, dos Mighty Malts, o único hidromel que eu tenho com vários lotes, esse eu tenho todos. Esse eu tenho lote 1, lote 2, lote 3 e o 4 que está no fermentador aqui na minha frente.
E o Mike Moore, acho que eu só não bebi esse último que tá no seu fermentador aí na sua frente. Eu espero beber no final do mês que eu vou pra Curitiba e eu espero tomar uma provinha dele. Cara, ele tá quase na hora de ir pra garrafa. Acho que você chega junto com o engarrafamento dele aqui. Não, mas mesmo que não seja ainda, toma uma prova. Bah, isso aí. Tem que mandar. Mas, cara, a gente se empolga demais. É uma bebida fantástica. É uma bebida, assim, espetacular. As pessoas... nesse momento, apesar de eu adorar a nossa cultura, a nossa origem ibero-americana, ibérica principalmente, né? Porra, por que raios os portugueses e os espanhóis não bebiam mais hidromel, cara? Com certeza. Onde foi que perdeu essa ideia? Onde foi? Era o preço do mel? Será que dava mais... Se bem que eu já estudei um pouquinho isso daí. As abelhas mais... o tipo de abelha era um apis mellifera, só que você pega as apis da região da Europa e da Itália, eram muito mais produtivas e menos agressivas do que as que iam para o lado do continente ibérico. Sim. Tem uma diferença razoável entre elas ali. Exatamente. Então você tem ali mais ou menos 4 ou 5 subespécies de apis mellifera, né? Uhum. Que são mais produtivas no ponto de vista de mel. Então, na região ibérica você tem um mel mais caro, e o hidromel na Idade Média sempre foi uma coisa muito mais para nobreza e se perdeu pra gente quando chegou aqui no Brasil. Com certeza. Deixa eu pegar o gancho que você tá falando de mel, Muta. Méis brasileiros, cara. O que você acha da variedade de méis que nós temos aqui e o que isso pode trazer pra gente no hidromel? Luiz, o mel brasileiro, quando a gente pensa em Brasil, em flora brasileira, é praticamente a flora, o tipo de flora, a variedade de flora, a maior variedade de flora do mundo, né? Com certeza. Você tem possibilidades incríveis com biomas totalmente diferentes, pensando no norte brasileiro, na floresta amazônica, você pensa em Cerrado, você pensa em Caatinga, você pensa em Mata Atlântica, você pensa em Mata Atlântica de tropical, subtropical, você tem uma variedade incrível, você tem possibilidades assim quase que infinitas, além das plantas tipicamente brasileiras, né? E muitas exclusivas dos nossos biomas. Sim. Você pega, por exemplo, uma bracatinga. Bracatinga tem no Brasil. Exato. Você pega um alecrim do campo, que não é o alecrim tempero, o rosmarim da vida. Exato, né? E outras frutas, né? Você pega aí, tem a grumichama, tem a própria jabuticaba, tem um monte de coisa aí que é tipicíssima brasileira. Você consegue fazer coisas incríveis. E além da flora, você tem a fauna, porque você tem tipos de abelhas, né? Que não são mais as apinae, são as meliponas. Sim. Que fazem parte do mesmo tipo de ser vivo, né? De abelha, só que produzem meles totalmente diferentes das apinae. Sim, e vale só colocar uma nota aqui para a galera que tá ouvindo esse podcast. As meliponas ou melíponas, você vai ouvir as duas pronúncias, são aquelas abelhas pequenininhas, algumas até que tentam grudar no seu cabelo, aquelas famosas jataí, enfim, tem uma infinidade de espécies. Elas são comumente conhecidas no Brasil também por abelhas sem ferrão. Então vale pesquisar. Se você está produzindo hidromel, pesquisa sobre essas abelhinhas, que você vai ficar surpreso e vai adquirir um arsenal de coisa para trabalhar no seu hidromel. E Luiz, tem umas abelhas que não são nem tão pequenas. Tem umas abelhas nativas, umas meliponas, que dão pau nas apinais, hein? Ah, bom, tem. Você pega, por exemplo, a mandaçaia, cara, é uma abelha muito grande. Você pega uma uruçu, a uruçu, ela é tipo 1,5 vezes o tamanho das europeias, né? Que a gente é a Europa ou a africanizada, né? Uhum.
que elas são muito maiores que com colônias de 5.000 abelhas ante 40.000 das africanas, né, das europeias africanizadas, elas conseguem se defender e se sobrepor a colmeias desse tamanho, cara. São sem ferrão, mas são marrentas. E sem ferrão, elas são marrentas, cara. É porque é brasileiro, não desiste nunca. Não, os bichos são teimosos, cara. Não tem essa. Não tem negociação. E são meles, assim, muito especiais, que têm características... como que diz? Quando são... No tratamento de saúde, você tem meles medicinais. Medicinais, sim, características medicinais, com certeza. É uma coisa assim. Todo mel né? Inclusive das europeias e das europeias africanizadas, mas dessas melíferas são meles incríveis. Ah, show de bola. Então, é um trabalho que a gente pode fazer, inclusive, junto ao BJCP, que é uma entidade que, para mim, hoje, tem uma importância muito grande no hidromel por ter feito um trabalho de padronização, né, de estudo, de estilos, de recuperação disso tudo no mundo, né, principalmente na América do Norte, né. Eu acho que eles têm um trabalho muito importante nesse sentido, então acho que a gente tem que trabalhar mais no Brasil para que a gente possa realimentar esse pessoal com os tipos de mel, com os tipos de abelhas que a gente tem aqui no Brasil, que a gente pode acrescentar e aumentar ainda mais as possibilidades do hidromel que a gente já conversou. Exatamente, até porque o BJCP ele não é excludente, né? Ele tem uma lista lá para você ter onde se basear, para você ter critérios de criação e os juízes critérios de julgamento. Mas olha, do último guia para o 2015 que foi lançado recentemente, o guia de hidroméis do BJCP já evoluiu bastante. Nada impede da gente dar uma brasileirada ali também, quem sabe uma sessãozinha a mais, falando sobre méis brasileiros, falando sobre abelhas brasileiras e, por que não, de repente, uma escola brasileira de hidromel, né? Sim. Olha, Luiz, eu acho que isso é um fator crucial que eu acho que a gente trabalhar junto com o BJCP, que por exemplo, o meu objetivo não deu ano passado por pura falta de tempo minha, né? Era me tornar juiz do BJCP, eu quero fazer a prova deles, né? Eu espero que para esse ano, quando a gente vai ter um encontro do EAPA, a gente consiga criar o EAPA, né? Para quem não sabe, é o encontro anual de produtores artesanais de hidromel, né? Um evento animal, galera. Se você curte hidromel, procura se informar e vai, meu. Simplesmente vai. Você vai curtir muito. Não é só hidromel, né? Se você curte beber, bebida boa, né, Luiz? Não, e uma galera legal, né? Porra, olha, eu assim, as amizades que eu fiz, inclusive o Luiz, né? Com quem eu tô falando aqui, né? Pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, pessoal de Minas, de São Paulo, do Rio. São amizades assim que eu criei, assim, que eu sinto que são pra vida toda, né? Com certeza. Porque, cara, são pessoas fantásticas com interesses muito comuns e que produzem bebidas muito boas. Se você quer ser meu amigo, me dê de beber. Me alcoolize que seremos felizes juntos. Muito. Né? Muta, estendendo, vamos lá. Falamos então do encontro de produtores. Isso é um evento super bacana, mas é anual. É uma coisa que acontece uma vezinha por ano e não dá para viver e alimentar uma cultura, apenas uma vez por ano. São Paulo saiu na frente dos demais estados do Brasil e criou a primeira associação de produtores de hidromel, a APH, certo? Do qual Vossa Senhoria é o presidente. Conte-nos mais. Então, Luiz, eu acho que São Paulo, a facilidade de São Paulo é por ter muita gente. Então, nós somos um dos estados mais populosos, né, no país. Então,
em números absolutos, nós temos muitos produtores de diversas bebidas, inclusive do hidromel. Né? Positivo. Pensando nisso, né, a gente e conhecendo todo mundo, diversos estados, a gente vinha conversando muito sobre uma organização para ajudar principalmente na divulgação do hidromel. Né? O que é a divulgação do hidromel? Você explicar para as pessoas o que é a bebida, ensinar um pouquinho sobre como beber, o que sabores esperar, a história da bebida, que é uma coisa assim que, né, a gente já conversou no começo da conversa, é super antiga e que infelizmente não era uma coisa tão cultural aqui pra gente, né? Sim, sim. Então, como a gente tem uma quantidade interessante de pessoas, a gente começou a falar sobre isso e decidimos que a organização seria muito importante. Tanto que amanhã, né, hoje é o dia 7 de abril, né? De 2017. De 2017 por enquanto, né, porque a gente já é tarde, mas amanhã, dia 8, vai ser a primeira taça paulista de hidromel do que a gente tá organizando, né? Agora só um adendo. É interessante dizer que essa primeira taça paulista tem abrangência nacional? Tem, Luiz, tem sim, porque o que era, como você mesmo salientou agora há pouco, né? Não existe uma organização maior em outros estados ainda. Sim. Nós a gente espera muito que tenha isso, né? Então a gente tá trabalhando, fornecendo material, a Associação Paulista, a PHSP, que é a Associação Paulista de Hidromeleiros, né? Certo. A Associação de Produtores de Hidromel de São Paulo, né? Que a gente está totalmente aberto, disposto a disponibilizar material para todo mundo, cara, trabalhar para que a gente possa criar mais organizações locais e, no futuro, criar uma associação brasileira, né, com uma estrutura bem forte, com uma base bem consolidada, para que, junto com as associações regionais, a gente possa fortalecer o hidromel na questão de legislação, né? E também no fomento do consumidor, né? E explicando para o consumidor o que é a bebida e também ajudando a divulgar a bebida de forma cada vez melhor. Né? Bacana. Muta, quantos associados já tem a APH? Olha, a APH hoje ela já está em torno de... Ela tem mais de 50 associados, tá? Amanhã, na Taça Paulista, mais de 30 hidroméis estão concorrendo. Inclusive o meu, mandei 2 lá para concorrer. Exatamente, eu também, né? Que o Dois Corvos, que é o meu, tá lá com 2 hidroméis. Eu não falo quais são, porque, né, juízes não podem saber quais são meus hidroméis, mas exatamente. Eu estou lá, né? E eu acho que é uma coisa muito legal. E são mais de 50 associados hoje, mais de 30 participantes da primeira taça. E, cara, eu acho que é um momento incrível para o hidromel no Brasil. A gente tá com... Cara, cheguei a emocionar, sabe, Luiz? Com certeza, é um passo gigantesco, né, cara? Não, é um passo gigantesco. Você tá ali, a gente começou ali, todo mundo começou estudando hidromel. A gente não você tá perguntando pra mim, né, que do Dois Corvos, como eu comecei. Eu te falei ali naquela história do RPG, nos anos 90, depois em 2000 e pouco eu provei pela primeira vez. Alguns anos depois eu encontrei receitas e falei, estou estudando cerveja, encontrei hidromel, vou fazer hidromel, que é o que eu quero da minha vida. Mas você também.
onde você começou, né? Você começou ali, cara. A gente, então, onde você começou, Luiz? Né? Você descobriu o hidromel falando, bebendo? Cara, eu na verdade descobri o hidromel, uma das fontes foi o meu próprio curso de sommelier, né? Pra quem não sabe, eu falo de hidromel pra caramba na internet, mas eu sou sommelier de vinhos. Eu sou formado como sommelier de vinhos, tenho experiência de trabalho em vários anos como sommelier. E quando você é um sommelier, você acaba estudando diversas bebidas. Eu estudei destilados, estudei fermentados, e em um desses fermentados passou aquela palavrinha ali, aquele bendito hidromel. E aí você vai estudar. Eu sou aficionado por história, eu sou completamente louco por história, eu devoro livros de história, e aí, é claro, é impossível não tropeçar no hidromel. E aí eu juntei aquela questão, poxa, eu sou um sommelier, né? Tem hidromel no mundo, e eu sempre tive aquela vontade, cara, eu sou um sommelier, eu sou especialista em tirar a rolha da garrafa e beber o que tá ali. Mas, poxa, imagine que legal seria eu colocar o que tá dentro da garrafa. E foi nessa pira que eu comecei a correr atrás de fazer uma bebida. E eu preciso dizer que a minha primeira ideia não era fazer hidromel, eu queria fazer vinho. Só que, felizmente, conseguir uvas viníferas de qualidade não é fácil. Então, felizmente, aí eu falei, poxa, né, que pena, não dá para fazer vinho. Vou fazer o quê? Bom, parecido com técnicas de fermentação de vinho, aparentemente tem esse tal de hidromel. Mel eu consigo com facilidade. E, cara, felizmente não achei a bendita da uvinha, porque senão talvez hoje eu estivesse fazendo vinho e não hidromel. Aí eu fiz a partir do primeiro, nunca mais parei, cara, foi sensacional. Fiz um e deslanchei, nunca mais parei. E, cara, e a mesma coisa que o Muta, eu tentava achar o bendito do material para estudar o hidromel, praticamente tudo que tinha era em inglês, né? E aí fomos estudando e criando conteúdo também na internet. Aí começou fórum, começou a juntar a turma, bando de bêbado, estamos aqui até hoje. É isso aí. E, cara, e que bebida incrível, né, cara? Que é tão apaixonante que a gente escuta falar, prova eventualmente, começa a fazer e vira um caso de paixão, assim, incontrolável praticamente. Né, com certeza. Eu acho que que pro Brasil é uma bebida que é extremamente desconhecida, até pelo aquilo que a gente já falou do passado ibérico que nós temos, que não foi tão desenvolvido no hidromel, né? Sim. Mas a gente tem um potencial incrível. Nós temos 200 milhões de brasileiros que hoje tomam vinho, cerveja e destilados, né? Pois é, uma parcela gigante disso que a gente pode converter. Exato. Conhecendo mais hidromel, a gente tem um potencial incrível, assim, mercado espetacular para bebida. E é uma bebida incrível, cara. Me diz aí, Muta, o que você acha, como é que tá o nível técnico do hidromel no Brasil hoje, comparado com o que você já tomou lá de fora? Luiz, é o seguinte, vamos lá. A maioria dos hidroméis que eu bebi lá de fora são intencionalmente doces e translúcidos. Ok. Hoje nós sabemos como chegar a isso, tá? A gente trabalha com leveduras específicas, nós trabalhamos com densidades iniciais, que é a quantidade de açúcares no mosto, né? E a gente consegue uma fermentação relativamente completa, com um dulçor bem pronunciado, tá? Perfeito. Tecnicamente, a gente aqui no Brasil eu vejo como um país que tem um potencial muito grande, tá? Porque a gente produz hidroméis secos, semi-secos, suaves, espumantes, tranquilos, assim, uma série de coisas que propositadamente, tá? Não só acidental, que a gente sabe que pode acontecer acidental. Opa! Cara, mas tem em defesa dos acidentais. Eu preciso sair em defesa. Quando você estuda história de bebida, você aprende que muitas das grandes bebidas da história surgiram acidentalmente. Luiz, cara,
quando a gente pensa em vinho, cerveja e provavelmente hidromel, foi tudo acidental. Tudo acidental. Inicialmente, imagina, é o famoso cajado do druida, né, cara? Sim. Não tem. O que a gente fala muito do hidromel é que os recipientes para transporte de líquidos eram de couro, né, de bucho de animais, né? Sim. Que eram os recipientes mais herméticos que a humanidade conhecia. Então você tinha água lá dentro, você tira um pouco da água, encontra mel, puta fonte de açúcar, né? Vamos pegar, não vamos desperdiçar isso. Coloca onde? Joga fora a água, coloca mel dentro. Tira um pouco de água, pronto. Fica mais fácil para fermentar. Acabou. E fica mais feliz. Exato, né? Você chega em casa, um mês depois você volta para a aldeia. Todo mundo bebe aquela coisa doce e deliciosa que traz a felicidade pro mundo. Então, né? Não tem o que dizer, né, cara? Não tem. Não tem, é felicidade pura, pô. É extremamente acidental, mas a gente estuda, a gente vai fazendo para criar as melhores condições para reproduzir todo esse tipo de coisa, para trazer condições sanitárias até, para que a gente beba e não passe mal depois, né? É extremamente importante, né? Aliás, né, vale deixar de recado pra galera também. Pô, não é porque você vai fazer o hidromel que é você que vai beber, que você vai fazer um troço nojento, né, pô? Capricha. Cuida da limpeza, cuida da sanitização das coisas, pô. É o mínimo, você limpa, né? Passa um álcool, passa uma água fervida, passa um iodo-flor, use um iodo, algum ácido peracético, alguma coisa. Nem é tão difícil assim, galera. Vamos lá, e não é caro também, larga a mão de ser vagaba. Exatamente, com um frasquinho de iodo que você compra na farmácia, você já consegue fazer uma boa sanitização. Pô, um frasquinho de iodo você sanitiza meio mundo, cara. Aquele negócio é sensacional. Exatamente, então você faz um trabalho legal, você estuda um pouquinho, né, Luiz? Opa, no mínimo. Qual é o problema em você pegar e falar assim, eu quero fazer uma bebida? Ah, mas eu vou fazer de qualquer jeito? Não, estuda. Leia um pouquinho, pegar um produto sanitização, o que é densidade inicial, o que é densidade final, o que são leveduras. Poxa, gente, é tão fácil estudar. Pois é. Muta, me diz mais coisas aí. O que você enxerga hoje, de acordo com o que o cenário está apontando, do mercado futuro de hidromel? Essa pergunta, eu estou fazendo mais focado para a galera que hoje é caseirão, artesanalzão, que nem a gente, mas que tem aí a intenção firme de investir no mercado profissional. Registros, tudo bonitinho. O que você diria para essas pessoas? Olha, Luiz, o hidromel é uma bebida fantástica. Para comer, esse é o ponto de partida assim, primordial. Então, quando você tem um produto bom, que é delicioso, que te traz felicidade, isso daí é sinônimo de sucesso. Então, para o mercado, você tem todo um potencial incrível de uma bebida deliciosa, fantástica, que funciona, que é um mercado potencial para ser explorado. Resumindo, você enxerga hidromel nas prateleiras de tudo quanto é loja aí num futuro não tão distante. Sim, exato. Maravilha. Mas, para isso, o que a gente precisa? Conhecimento, estudo divulgado, que é isso que a associação, por exemplo, que a gente trabalha, que o Luiz é um cara também presente com a gente para ajudar a trazer conhecimento no grupo que a gente tem um grupo de Facebook hoje com mais de 5.000 pessoas. É uma senhora galerinha trocando informação. Sim, então a gente está ali e qual é o objetivo desse grupo? Levar informações para todo mundo, assim como a Associação Paulista. E a Associação Paulista quer fomentar que outras associações regionais com conteúdo e com características mais também regionais se entendam, né, trabalhem, né, fomentar esse tipo de coisa para que a gente
leve o hidromel de qualidade para cada vez mais pessoas. Pô, que bacana. Poxa, explicar, mesmo que uma pessoa às vezes quer fazer um curso sobre produção de hidromel, mas ela só quer conhecer a bebida. Para que ela beba, ela entenda, fala assim, nossa, que bebida boa, ela é boa mesmo, ou o que pode ser melhor, né? Então, a gente divulgar, formar também não só os produtores, mas os consumidores da bebida. E diria que formar o consumidor é tão importante quanto formar o produtor. Porque se não adianta você fazer uma bebida com qualidade, mas o povo não sabe o que é aquela bebida com qualidade. Luiz, eu digo para você que hoje, em Porto Alegre, não Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem uma divulgação muito grande. Aí em Curitiba, né, no Rio Grande do Sul, com o Fava, por exemplo, o Bonete, com a Serva, com o Bonete. O Bonete está fazendo um trabalho muito show lá no Rio Grande do Sul. O Guga também, né? O pessoal está fazendo coisa muito boa lá no Sul. Eles estão trabalhando muito forte na divulgação. Você aí em Curitiba, cara, porra, você, o Henrique Leite, o Henrique Hertel, são pessoas que estão trabalhando muito para conscientizar o mercado consumidor. Aqui em São Paulo, a gente está trabalhando muito forte com a PH. Eu dou cursos em cervejarias, o pessoal também no interior está fazendo isso. Amanhã, como a gente já falou, tem a taça que vai somente para o centro e oeste paulista, vai atrair muita gente, né? Que é para que as pessoas conheçam o hidromel, bebam hidromel, experimentem, sintam a experiência que é beber o hidromel com toda a sua história. Exatamente. Não só viking. Exato, por favor, tirem o chapéu de chifre. Exato, tira o chapéu de chifre. Vamos tomar uma cumbuca de barro, por exemplo. Exato. Um Kilix, por exemplo, ou um Maize. Ou uma cuia mesmo brasileira, né, pra gente tomar uma tucanaíra. Cara, o hidromel é uma bebida que tem tudo, porque é uma bebida excelente. As pessoas provando, conhecendo, vai cair no gosto do brasileiro também, assim como já era a cerveja e o vinho. E cada vez mais o mercado das cervejas artesanais mostram que o brasileiro está muito disposto a experimentar coisas novas. Sem dúvida. Então tudo isso mostra que o hidromel tem um potencial grandíssimo para que todo mundo comece a trabalhar, registre, produza em casa ou registre. A gente tem que trabalhar para forçar que as legislações também deixem a gente ter mais liberdade para produzir em casa, né? Sim, nós nos adaptamos a eles e eles a nós, né? Exato, né? Mas só que mesmo que a gente não consiga, vá atrás do registro, porque é possível. Tem muita gente que vende como uma coisa impossível, né? Como uma coisa difícil, mas você fazendo uma coisa mínima, você consegue registrar seu hidromel no mapa, né? Que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Você consegue. Sim, não é impossível não. A gente tem que desmistificar esse tipo de coisa, porque quanto mais pessoas trabalhando, fazendo hidromel, produzindo, né, e buscando isso, a gente vai ter uma força maior, né, nesse mercado, e vai valer muito a pena, porque o hidromel não é só delicioso, é apaixonante, é fantástico, é uma bebida mágica, Luiz. Amém. Muta, fala aí, cara, quem quiser se inscrever na PH, o que o cara faz? A primeira coisa é buscar a página nós temos uma página do Boletim da APH, que é o Boletim da Associação Paulista de Produtores de Hidromel, tá? Então você chama a gente até ali. E essa página está no Facebook? No Facebook, que é o principal caminho, mas só que se você buscar no Google também, Associação Paulista, Associação de Produtores de Hidromel de São Paulo, nós já temos também um domínio registrado, né? Então no próprio Google você encontra, busca lá, você encontra as informações, solicita a afiliação, e os membros, principalmente os sócios fundadores,
O Luiz, inclusive, tá, gente, é um sócio fundador e benemérito, que benemérito do Canal de São Paulo, mas é uma figura central do hidromel do Brasil. Também participa das discussões. Então você solicita, a gente aprova e você pode se filiar à associação e ter um acesso ao conteúdo em primeira mão que a gente cria o tempo todo. Tá? Show de bola. Show de bola. E Muta, e quem quiser conhecer mais sobre os hidroméis Dois Corvos? Olha, Luiz, hoje, pesquisando no Facebook mesmo, que é a minha página principal, que é Hidromel Dois Corvos, ou Dois Corvos no Facebook. Não é a cervejaria, existe uma cervejaria portuguesa chamada Dois Corvos, que o pessoal tem muito bom gosto, porque o nome é fantástico. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Mas Hidromel Dois Corvos, a gente encontra no Facebook. Que eu busco uma ligação com a cultura nórdica, porque por ser muito importante, porque eu enxergo como uma importância muito grande em manter a cultura hidromeleira no mundo, mas eu não chamei de Ruguinho, por exemplo, que são os Dois Corvos a quem me refiro. Qualquer pessoa que me pergunte, eu explicarei isso. Eu não chamo de Ruguinho Unim porque o hidromel é muito mais do que apenas a cultura nórdica, e apenas entre aspas, porque a cultura nórdica é fantástica, mas nós temos no hidromel uma possibilidade incrível. Então tá lá no Hidromel Dois Corvos, Dois Corvos no Facebook. A gente pode conversar muito mais sobre tudo que está saindo das minhas produções. Show de bola, show de bola. Muta, muito obrigado pela sua participação, valeu mesmo. Você é sempre bem-vindo para voltar quando quiser, tá? Pra galera aí que tá ouvindo, esse é o primeiro podcast que a Pompeia Hidroméis está lançando. Teremos mais, já tenho contato com mais pessoas para lançar. Alguns podcasts vão ser como esse com o Muta, onde nós apresentamos o produtor, no caso do Muta mais que o produtor, um dos caras aí que está desde o começo, que é o presidente da PH. E vamos falar também com outras pessoas sobre aspectos técnicos de produção de hidromel, tá? E pessoas para contar história, pessoas para conversar e tudo mais. Muta, valeu, cara. Suas últimas palavras? Luiz, muito obrigado. Eu tô assim extremamente feliz por ter participado desse primeiro podcast, e eu acho que é só o primeiro tijolo da pavimentação incrível que nós temos para a estrada do hidromel no Brasil, que tem um potencial inenarrável. Tomara, cara, tomara. É para isso todos que estamos aqui, né? Será. Conte comigo sempre que você precisar e estamos aí. Valeu, Muta. Tá, cara. Para todo mundo, eu agradeço muito a oportunidade. Beleza, valeu, galera. Muito obrigado por ouvirem esse primeiro podcast e nos vemos no próximo. Até, pessoal. Saúde. Isso aí, Muta. Tá feito. Falou, Luiz. Valeu, obrigado, cara. Abração. Tchau. Tchau.